Olá, vamos a uma gravação da lição da célula? Que título bonito, olha só. Deus muda a nossa história de vida. Aleluia. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido consumidos. Deus muda a nossa história de vida, é o título da lição. Todos nós devemos ter o desejo de melhorar de vida em todos os aspectos. Não nascemos para ficar do mesmo jeito, mas mudar para melhor. E Deus age em nós para mudar as nossas vidas, mudar a nossa história. Gideão, um personagem bíblico muito conhecido pela sua vitória contra os inimigos do povo de Deus, os midianitas, teve a sua história de vida completamente mudada por Deus. Vejamos essas mudanças que Deus operou na vida de Gideão e saiba que Deus pode mudar também a nossa história de vida. Basta que queiramos mudar. Aleluia! Aleluia! Principalmente se você se acha um improvável. Principalmente se você acha que você é incapacitado dessa mudança. Aleluia! O Senhor pode mudar a sua vida. O Senhor pode. Ele pode. Porque Ele precisa da tua permissão. Ele precisa de você chamar para que Ele faça isso. Você precisa entregar o banquinho da sua vida. Ai, Ana, que banquinho é esse? É uma peça que tem no YouTube chamado O Banco. Assiste lá. Assiste lá. O Banco chama. É uma peça curtinha, rapidinho e extraordinária. Entrega o banco da sua vida para o Senhor e Ele vai mudar a sua vida. Ele pode. Aleluia. 1. Deus transforma o nosso medo em coragem. Gideão se apresenta como alguém muito medroso. Nos episódios citados no texto de Juízes 6, o 11, o 13, o 22, o 23 e o 27. Vou ler. Juízes 6, do 11. É a história de Gideão. Eles estavam passando ali um momento de desespero, né? O povo de Deus, mais uma vez... 11 o quê? O povo de Deus, mais uma vez... 6, 11. Mais uma vez se estragando perante os falsos deuses, as culturas e os deuses de outras pessoas, de outros povos, se perdendo da presença de Deus, se perdendo da ajuda, do braço forte do Senhor. Estavam ali cercados e aí o exército, os midianitas chegavam, os hebreus, né, os judeus, eles plantavam as sementes, cultivavam. Quando as sementes estavam prontas para colher, os midianitas vinham, invadiam e pegavam tudo para eles. Eles ficavam com fome. E isso passou-se um tempo, imagina. E eles faziam o quê? Adorando outros deuses, esquecendo do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de seus pais. Eu vou ler aqui, ó. O anjo de Deus fala a Gideão. Gideão era um hebreu que estava ali, né, cultivando a sua terra e também sendo roubado como todos os outros, mas Deus viu algo especial ali no coração de Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está na Ofra, que pertencia a Joás, a Esrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, né? Gideão era o filho de Joás. Estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. Ele estava fazendo isso escondido. Ele estava malhando o trigo no lugar onde se faz vinho. Estava escondido para que os midianitas não viessem roubar o trigo dele, para que eles pudessem comer e sobreviver, porque senão eles morreriam, como muitos haviam morrido já. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Você já fez essa pergunta? Ai, se eu sou crente, se eu sou cristão, se eu te sirvo, se eu te amo, por que isso está acontecendo comigo? Por que nada muda? Por que isso acontece ou por que não acontece? Ai, Senhor meu,
eu te sirvo, por que que nada muda? Por que que eu não consigo isso? Por que que eu não encontro aquilo? Por que que eu não consigo isso? Você já fez? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus falando para Gideão, que estava lá malhando trigo: vai nessa tua força lá contra os midianitas. Não te mandei eu? E ele, Gideão, respondeu: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. A gente conhece uma história dessa, né? O menor da casa de meu pai, que Deus mandou. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que falas comigo. Ele estava ali ouvindo a voz de Deus. Deus falando para ele: vai nessa tua força que eu sou contigo, você vai salvar Israel dos midianitas. Aí Gideão fala: se é o Senhor que está falando mesmo comigo, me dá um sinal. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse Deus, né? Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmos e uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães asmos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor, porque quando eles falavam que viam ao Senhor, morria. Então eles não viam o Senhor face a face, porque quem via a Deus, né? A palavra de Deus fala isso, que quem via a Deus morreria. E tanto que quando Moisés pediu para ver ao Senhor, né? Moisés lá no Monte Sinai, quando ele estava recebendo a tábua dos 10 mandamentos e todas as leis que estão descritas lá no livro de Levíticos, Moisés pediu para ver a face do Senhor, queria ver o Senhor face a face, e Deus fala para ele: se você me ver, você vai morrer. Então olha aqui pela essa fenda desta pedra, que eu vou passar de costas, e você vai ver minha glória. E assim o fez. Moisés olhou pela fenda das pedras, e o Senhor passou de costas, e Moisés recebeu da glória do Senhor e ficou até resplandecente. Quem lembra dessa passagem? Ele começou a brilhar de tamanha glória do Senhor naquele lugar. Até quando ele desceu para falar com o povo morreu de medo dele, porque ele estava todo resplandecente, brilhando da glória de Deus. Por isso ele falou aqui: ai, Senhor meu, ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Ele achou que ele ia morrer. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abziarritas. Encontramos alguém muito medroso ali. Mas em seguida vamos ficar impressionados como Gideão mudou e se encheu de coragem para enfrentar os inimigos numa guerra muito difícil de ser vencida aos olhos humanos. Nós já lemos essa parte.
né? Aqui tá falando de primeiro ele falou aqui de alguns capítulos, que é onde encontramos alguém muito medroso, que ele teve medo. Ai, meu Senhor, quem sou eu, que eu sou o menor da minha casa, minha família é a mais pobre? Como que eu vou, né, contra os midianitas? Ai, Deus meu, agora eu vou morrer porque eu vi o Senhor face a face. Nós somos seres medrosos, né? Mas tudo tem que ter o controle. Aí depois a gente leu quando ele se encheu de coragem. Tá, vamos ler. Está em Juízes 7, do 6 ao 12. No próximo capítulo aqui, ó, Juízes 7, do 6 ao 12, que nos diz assim. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, portanto, todos os demais se retirem, cada um do seu lugar. Está falando aqui em referência a Gideão separou um exército para ir contra os midianitas. E deixa eu ver se eu consigo achar aqui no versículo anterior, que eram, acho que 6 mil homens, 3 mil homens, ai, peraí, 3 mil homens, alguma coisa assim. Ai, o que eu tô fazendo, Deus? E aí Deus fala, não, mas são muitos. E Deus vai dando estratégias para que esse número de homens fosse diminuindo. Vai diminuindo, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A conclamação da guerra. E todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abieritas se juntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naphtali, que saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus, se há de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Aí que ele faz uma outra prova de Deus, se era para realmente ele ir. Se era para realmente ele ir até lá. E aí ele vai, junta aquele... lá, ó. E agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte. Tá vendo? Tinha já um número muito grande, que eu não tô achando aqui, ó. Quem for medroso e tímido, volte. E retiraram-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Então eles eram 22 mil voltaram, então eram 32. 22 mil voltaram e 10 mil ficaram. E aí o Senhor fala ainda que há muitos homens, então que é para ele parar num rio e mandar os homens beberem água. Todos aqueles que levassem a boca até a água, que nem um cachorro, era para voltar para casa. E os que levassem a água na mão seriam aqueles que iriam com Gideão. É isso que está contando aqui. Você é uma pessoa medrosa? A partir de hoje, Deus vai retirar todo o medo do seu coração e vai te encher de coragem. Você é uma pessoa medrosa? Deus vai retirar todo o medo do seu coração e vai te encher de coragem em nome de Jesus. Com Jesus em nosso coração, nossas vidas, não teremos mais medo de nada. Eu sempre falo para os meus netos, quando eles falam, ai, tenho medo, eu falo, quem tem Jesus não tem medo. Ai, vó, eu tô com medo. Quem tem Jesus não tem medo. Não tem medo. A partir de hoje, Deus vai retirar todo o medo do seu coração e vai te encher de coragem. Com Jesus em nosso coração, em nossas vidas, não teremos mais medo de nada. Entregue a sua vida para Jesus e Ele estará com você todos os dias, todos os momentos da sua vida. E você não vai mais ter medo de nada. Quem tem Jesus não tem medo. 2. Deus transforma a nossa incredulidade em fé. Gideão era um homem sem fé. Deus falou com ele por meio de um anjo. Eles já não conheciam mais a Deus, né? Porque vai passando o tempo, eles servindo outros deuses, né? Levantando outros deuses ali. Se eu parar de servir a Deus, de ler a palavra, as crianças que vêm da minha família também vão deixar de conhecer a Deus, né? Hoje ainda é um pouco mais fácil, porque a gente tem a internet, mas naquela época não tinha, né? Não tinha telefone, não tinha nada, tinha
o templo. E aí, e quantas vezes esse templo foi destruído, e quantas vezes as pessoas se afastaram de Deus, e muitos deles não conheciam. Então, fala aqui, ó, que Gideão era um homem sem fé, porque ele não conhecia Deus. Deus falou com ele por meio de um anjo. Lembrando que toda vez que se refere a um anjo com a letra maiúscula, é Jesus que ainda não tinha vindo para a terra, não recebia o nome de Jesus, era o anjo do Senhor. Mas ele não acreditou e, pela sua falta de fé, ficou sempre pedindo a Deus um sinal para saber se era realmente Deus que estava falando com ele. Você faz isso? Quem que não faz isso? Meu Deus! Quando o Espírito Santo fala com você, que você faz algo de louco, que nem sabe, fala que é a sua cabeça, nem consegue identificar que é Deus. Falta de fé, pede sinal para Deus quando ele promete alguma coisa. Para saber se era realmente Deus que estava falando com ele. Juízes 6, 12, 17, 36, 37 e 7, 9 e 11 que nós lemos, e com um sinal, que é onde está falando, e com um sinal que Deus operou, Gideão teve a sua vida transformada, deixou toda a sua incredulidade, se encheu de fé, enfrentou os midianitas e adivinha o que aconteceu? Ele venceu, aleluia! O nosso general é Cristo. Não tinha Cristo aqui com o nome de Jesus, mas foi o anjo do Senhor que foi lá para direcioná-lo, não é? Foi o anjo do Senhor que esteve ali com ele, nesta luta, nesta batalha. Leia lá Juízes 6 e 7 para você ver a batalha que Gideão enfrentou e como que foi. Fala um pouquinho aqui, mas leia o texto. É incrível, nem precisou se esforçar. Com fé, vencemos todas as lutas e desafios da vida. Com fé, agradamos a Deus, pois Ele não se agrada de incrédulos, de pessoas sem fé. Aqui está dando o Hebreus 10, 38, 39 e o 11, 6. Vamos ler? Hebreus 10, 38, 39. Vai falar da fé, né? Hebreus 6. Não é 6 não. Hebreus, já esqueci, ó. Hebreus 10, 38, 39. Hebreus 10, 38, 39. Diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Tem outra aqui, ó. Cadê? Aí o 11, 6. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele te recompensa, te entrega um galardão, uma recompensa, porque você acredita nele, porque você confia nele, porque você espera nele. Tenha fé. Tenha fé. Deus nos convida a, pela fé, receber a Jesus em nosso coração. Você já tomou essa decisão agora? Você já tomou essa decisão? Quer tomar essa decisão agora? Receber a Jesus é a coisa mais simples e maravilhosa da face da terra. Você precisa declarar com a sua voz. Repete aí: Senhor Jesus, eu te recebo como único, exclusivo e suficiente Salvador da minha vida. A minha vida te pertence. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Olha que simples. Que coisa maravilhosa. Só precisa você fazer uma escolha e tomar uma atitude de entregar sua vida a Jesus. Não falar só da boca para fora, mas que isso saia do seu coração para fora, para que você comece a tomar uma atitude daquele que tem a vida entregue para Cristo e comece a viver a mudança na sua vida, tendo coragem, sendo fortalecido na
fé, recebendo as tuas vitórias, porque é isso que a gente vai falar agora, ó. Deus transforma a nossa derrota em vitória. Ele transforma mesmo. A palavra de Deus diz que para cada dia de vergonha nós receberemos dupla honra, sinal de vitória para mim e para você. Ele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Entra para esse exército, entrega a sua vida para Cristo. Volta um pouquinho aí esse vídeo e repete essa frase, essa pequena frase que vai fazer com que você entregue a sua vida ao Senhor. Ele vai assinar ali um contrato com você de amor, de zelo, vai cuidar de você, vai transformar a sua vida, vai mudar a sua situação, vai reverter o seu cativeiro, vai te sarar, vai te curar, te libertar, vai te amar, vai te salvar. Vai cuidar de você e da sua família em nome de Jesus. Deus transforma a nossa derrota em vitória. O povo de Deus vivia sofrendo com os constantes ataques do inimigo. Lembra? Porque eles pecavam, caíam, e aí o inimigo ia lá e pá, destruía eles. Destruía templo, destruía cidades, roubavam eles. Os midianitas atacavam as plantações de Israel quando estavam prestes a serem colhidas. E aí, o povo de Deus passava mais um ano de fome, pobreza e miséria. E cada vez que Israel, o povo de Deus, hein, se levantava contra os seus inimigos, eles eram derrotados, porque estavam sós, né? Eles estavam afastados de Deus, não estavam? Afastados de Deus, adorando outras imagens lá, as imagens, outros deuses. Então, todas as vezes que eles tentavam se levantar sozinhos, sem o general deles, para estas batalhas, eles eram derrotados. Foi então que Deus, pela sua misericórdia, porque não eram merecedores, né? Eles não mereciam. Mas Deus não faz nada porque a gente merece, viu? Nem você e nem para mim. Ele não faz nada porque a gente merece. Ele faz porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele te ama. E cada vez que Israel, o povo de Deus, se levantava contra seus inimigos, eles eram derrotados. Foi então que Deus, pela sua misericórdia, levantou um líder, Gideão, um guerreiro, um juiz, para lutar contra esses inimigos. E esse juiz foi Gideão. E por meio dele, Deus mudou a história do seu povo. Deus mudou a derrota em vitória. Leia lá Juízes 6 e 7. Leia lá. Você deseja vencer na vida? Você deseja mudar a sua história de vida? Então decida entregar a sua vida a Jesus e você verá que ele te conduzirá de triunfo em triunfo, de vitória em vitória. 2 Coríntios 2,14, de triunfo em triunfo, de vitória em vitória. Glórias a Deus. 2 Coríntios 2,14, é isso? Perdi, né? 2,14. Diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que coisa linda! Vou ler de novo, ó. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Através de nós, através da minha vida e da sua vida. Aleluia! As pessoas podem sentir esse aroma do conhecimento de Cristo. Aleluia! Conclusão. Gideão, após um encontro com Deus, teve a sua história de vida mudada completamente. Ele passou de medroso a corajoso, de incrédulo a crente, de derrotado a vitorioso. É assim que Deus faz conosco. Você deseja mudar a sua história de vida? Então entrega a sua vida para Jesus. Volta lá o vídeo, faz aquela oração de entrega. Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito como único, exclusivo e suficiente Senhor, dono da minha vida. A minha vida está nas tuas mãos, Jesus.
Glórias a Deus. Faz de mim a tua vontade e o teu querer. Muda a minha história, Jesus. Muda a minha história, Jesus. Me transforma de um derrotado a um vitorioso, de uma derrotada a uma vitoriosa. Me levanta, Jesus, com honra. Tira toda a vergonha, transforma ela em honra, Jesus. Muda a minha história. Muda a minha história. Senhor, eu vou orar por você. Senhor, Deus amado e Pai querido, que essa pessoa que está escutando esta lição neste momento possa, Senhor, entregar a vida dela, se isso ainda não é real, se ela nunca entregou a vida dela a Ti, que ela possa tomar esta atitude agora. E se ela entregou, que o Senhor possa ouvir, Senhor, dos lábios dela esse pedido de mudança de história, mudança de vida, tirando todo o medo, toda a infidelidade a Ti, Senhor, toda a incredulidade, toda a falta de relacionamento, de consistência de relacionamento contigo, Pai. Muda a história da vida dessa pessoa. Transforma essa pessoa, Senhor, numa pessoa vitoriosa. Senhor, vai tirando toda a vergonha, toda a derrota, da honra, dupla honra. Dá, Senhor, a vitória. Transforma, Senhor, todo cativeiro, muda o cativeiro, tira, Senhor, todas as algemas, Senhor, que aprisionam, da liberdade, da libertação, para que essa vida receba a vitória vinda da tua cruz, Senhor, porque o Senhor foi aquele que deu a sua vida para que nós fôssemos mais do que vencedores em Ti, que essa pessoa possa viver o Teu sobrenatural, tenha a escolha, Senhor, de eficácia para a mudança de vida, em nome de Jesus, que essa lição possa ser uma semente brotada no coração, Pai, e essa pessoa possa se lembrar que é necessário estar contigo, com a vida entregue a Ti, para que tudo vá bem, para que esta luta, este deserto, possa, Senhor, ser revertido numa vida de vitória, Senhor, de paz, de graça, em nome de Jesus, que as Tuas misericórdias nos alcance, Pai. Em nome de Jesus eu declaro que essa vida que está assistindo este vídeo agora, a casa dela e a família dela são guardadas e protegidas pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém.